o divórcio, 1 Coríntios 7, de 10 a 17. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Irmãos, o que nós vamos tratar aqui nesta manhã são os princípios gerais da palavra de Deus. Nós não vamos entrar em exceções. Então, na dinâmica da vida, na dinâmica da igreja, na ida e vinda de pessoas, aparecem diversas situações. Então, essa palavra aqui é uma regra geral da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? De uma maneira geral, para a sua igreja, para o seu povo. Nesse capítulo, o André já falou disso a semana passada, Paulo inicia falando assim: quanto ao que me escrevestes. Então, essas questões, Paulo está respondendo aquilo que a igreja de Corinto perguntou para Paulo, alguns problemas, algumas questões que estavam dentro da igreja. Então eles fizeram alguns questionamentos para Paulo, e Paulo está respondendo. E um dos questionamentos foi a respeito do divórcio. Então aqui no versículo 10, ele diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Quer dizer, o que ele está querendo dizer? Que quem está dando aquela ordem é o Senhor e não ele. Nós já tratamos desse assunto aqui também, mas vamos retornar. No versículo 12, ele fala assim: aos mais, digo eu, não o Senhor. No 10 ele fala assim: é o Senhor que diz, não sou eu. Agora ele fala assim: sou eu que falo, não o Senhor. Quer dizer, ele está dando uma palavra que é para a gente hierarquizar essa palavra. Colocar uma palavra com mais importância do que outra. Uma é escritura e a outra não é escritura. Uma deve ser seguida e a outra se der para ser seguida. Não, não é isso. Não é isso. Em 2 Timóteo 3,16, olha o que ele mesmo ensina. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O primeiro pilar da reforma protestante é o sola escritura. Somente a escritura. Esse é o primeiro pilar da reforma protestante. E esse primeiro pilar, o sola escritura, ele não abrange apenas o sola escritura, mas ele abrange também toda a escritura. Então, não somente nós seguimos somente a escritura,
como nós reconhecemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem esse negócio assim, isso aqui não vale mais hoje. Isso daqui... Não. Somente e toda a Escritura, conforme é ensinado aqui por Paulo mesmo para Timóteo, registrado em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 3,16. Olha que interessante, Pedro falando. Ao falar acerca desses assuntos, ele está falando de Paulo. Ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui Pedro está considerando como escritura todas as epístolas de Paulo. Percebe? Então, quando Paulo está falando, aos mais digo eu, não o Senhor, e quando ele diz assim, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, ele não está fazendo diferença de escritura e não escritura, de mandamento e não mandamento, de uma é mais importante do que outra. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É o seguinte, isso são palavras que saíram da boca do Senhor. Então quando ele fala assim, olha, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, ele fala assim, o Senhor falou pessoalmente a respeito desse assunto. E quando ele fala assim, aos mais digo eu, não o Senhor, que ele está falando assim, olha, o Senhor não falou pessoalmente a respeito desse assunto. Eu estou falando agora, inspirado por Deus, mas o Senhor não ensinou pessoalmente, especificamente desse assunto. É essa a diferença. Não há hierarquia aqui. Tanto aquilo que o Senhor disse, como aquilo que Paulo está dizendo, é escritura, é mandamento, é ensinamento para nós. Então, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é a regra. Olha, eu estou com esse problema assim. Qual é a regra? Irmã, não se separe do seu marido. Por que ele disse que... o Senhor que disse? Porque, como nós vemos lá em Mateus 5,32, Jesus já havia ensinado sobre isso. Ele falou assim, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então isso são palavras do Senhor, que ele disse literalmente, que não deve haver o divórcio, porque quando há o divórcio, a separação, aquele que está sozinho, ele está suscetível de se tornar adúltero ao casar com uma outra pessoa. Então por isso que a regra é, não se separe, não divorcie. A regra geral. Agora assim, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Se separar, não se case novamente. Fique sozinha. Mesma coisa para o marido. Se separar, não se case novamente. Permaneça sozinha. Ou então, reconcilie-se com o seu marido, com a sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Quer dizer, o Senhor não tratou desse assunto. Nós estamos tratando desse assunto agora, é isso que ele está falando. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Agora ele está tratando aqui de uma outra situação.
Ele está tratando aqui agora de pessoas que se convertem, se tornam cristãs e já são casadas. Essa pessoa já vem para a igreja casada. Só que apenas um dos cônjuges se converte. Somente o homem ou somente a mulher. Daí qual que é a orientação? A orientação é a seguinte. Se a mulher se converte e o marido não, mas ele consente em continuar morando com a mulher, ela não deve se divorciar. Se o marido se converte e a mulher não se converte, mas ela consente em continuar casada com ele, não deve se divorciar. Agora, irmãos, vamos aprofundar um pouquinho. O que levaria uma pessoa que não é cristã a querer se separar de uma pessoa que se torna cristã? Ah, não, minha mulher agora é cristã e eu não quero mais permanecer casado com ela. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se torna cristã, ela muda de vida. Ela muda de vida. Ela é transformada. E muitas vezes, o outro cônjuge, ele não vai mais aceitar por causa da mudança de vida que teve aquela pessoa. Por exemplo, vocês sabem que no mundo tem muitos casais que fazem troca de casais. Não é isso? Como que uma pessoa que se torna cristã, ela vai continuar nessas práticas de fazer troca de casais? Então, quando ela é transformada pelo Evangelho, algumas coisas que talvez eles faziam, eles não vão fazer mais. Não é somente uma questão de mudança de religião que causa isso. É uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. De repente, o casal estava acostumado a mentir. Ó, diga que eu não estou. Diga que eu não vou pagar porque alguém ficou doente. E agora, aquele cônjuge que estão cristão não está mais disposto a fazer isso. Muda a criação dos filhos. Muda os hábitos. Muda uma série de coisas. E aquele cônjuge que não se converteu, ele não vai aceitar. Então daí, ele não concorda mais em permanecer casado com aquela pessoa. E o que diz a palavra? Se separe nessa situação. Agora, o que acontece é que a gente nunca vê isso, muitas vezes, que um se converte e o outro não se converte, e não há esse conflito, porque simplesmente a pessoa mudou de religião. Ela aderiu a uma nova religião, e não há mudança de vida, então não leva esse choque para casa? Não leva esse choque para a família? E aqui não. Que estava relacionado com práticas sexuais, com práticas de culto, de idolatria, de outros pecados. Então ele fala assim, a pessoa se converteu, mudou de vida, e o outro cônjuge não aceita aquilo, não aceita conviver mais, se separe. E não é nenhuma ordem aqui para que volte a se casar. Valendo aquela regra primeiro. Os casados não se divorciem. Agora ele fala assim, no versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora, são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que é esse negócio que o irmão crente e a irmã crente, ele vai santificar o incrédulo e os filhos? Quer dizer, eles vão ser salvos também? Não, não é isso que está querendo dizer.
Não está querendo dizer. Ele está querendo explicar aqui que o casamento, ele é considerado santo pela presença daquele que se torna cristão. Então, quando, no âmbito do casamento, aquele que é cristão se relaciona sexualmente, se relaciona diariamente com aquele que não é, essa relação, ela é considerada pura. E os filhos que advêm dessa relação também são considerados puros, embora um dos cônjuges não seja cristão. Por quê? Porque aquele que é, purifica o relacionamento, purifica a casa, purifica a família. Não é considerada uma relação impura, não são considerados filhos impuros. Então por isso que ele fala, havendo consentimento, não se separe. Ele fala assim, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ele está falando assim, não tem nenhuma segurança. Não há nenhuma segurança de que um se tornando cristão, o outro também vai se transformar cristão. Porque a conversão, o chamado ao evangelho, é uma coisa pessoal, personalíssima, individual. Às vezes Deus chama um e não chama outro. Chama o filho e não chama o pai. Chama o pai e não chama o filho. Isso não está ao nosso alcance. Nós devemos orar, nós devemos falar, nós devemos brigar com Deus. Mas isso está com Deus. Não existe essa segurança. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. O que ele está falando aqui? Se você foi chamado solteiro, venha solteiro. Se você foi chamado já casado, venha casado. Cada um venha segundo Deus o tem chamado, o tem distribuído a cada um. Para uns, Deus dá um dom, para outros, Deus dá um outro dom. Uma outra capacitação, uma outra situação. É assim que ordeno em todas as igrejas. Quer dizer, essa é a regra geral. Então, quais são aqui os princípios gerais? Não deve haver divórcio. Por isso que aqueles que ainda são solteiros e estão pensando em se casar, se desejam viver conforme a palavra de Deus, essa peneira tem que ser muito fina. Você tem que pensar 1000 vezes antes de se casar com alguém. Não pense apenas na atração física. É muito pouco isso. A atração física é pouco demais. Não resiste às intempéries. Não resiste às tempestades. Como que é o rapaz que você está interessado? Ele está apto para ser o líder da sua casa? Ele está apto para prover a sua casa? Ele está apto para ensinar os filhos do caminho do Senhor? Não estou falando aqui de riqueza, de nada disso. Mas ele está apto para essas coisas? Ele ama Cristo? Ele se interessa em se aprofundar na palavra de Deus? E como que é a garota que você está interessado? Será que ela tem princípios? Como que é o relacionamento dela com os pais? Ou será que ela só se preocupa com a aparência dela? Ou será que ela só se preocupa com coisas materiais? Será que ela ama Cristo? Será que ela deseja participar da criação dos filhos na disciplina e no temor do Senhor? Ela é submissa aos pais?
Porque se ela não é submissa aos pais, ela jamais vai ser submissa à sua liderança. Então essas coisas a gente vê antes. Agora, se você percebe que não é isso, faz uma sociedade com ele. Faz uma sociedade com ela. Um entra com aviso prévio e o outro com a caneta. Para não dizer outra coisa. Regra, não deve haver divórcio. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. E se tornarão dois uma só carne. Mesmo que você se separe da sua mulher, você vai levar ela o resto da vida com você. Mesmo que você se separe do seu marido, você vai levar ele o resto da vida com você. E se tornarão os dois uma só carne. Não é que devem, eles se tornarão. Isso é o casamento. Casamento não é um papel. O divórcio não é um papel. Papel é só um detalhe. Agora, divórcio não é apenas isso que a gente entende juridicamente de divórcio. Divórcio na palavra de Deus é muito mais do que isso. Então eu vou falar 3 espécies de divórcio. O primeiro deles é o divórcio físico, é aquele que todo mundo conhece, que nós conhecemos. Ah, vou fazer a minha mala e vou de volta para casa da minha mãe. Então, cada um vai para um lado. Cada um pega as suas coisas e cada um vai cuidar da sua vida. Esse é o divórcio geral, que todo mundo conhece, que nós conhecemos. Mas não é só isso que é divórcio. Esse é um divórcio visível, que todo mundo sabe. Agora, talvez aqui no nosso meio, ou no nosso relacionamento, haja muitos casais que estão divorciados e que ninguém sabe. E que talvez nem eles saibam que eles são divorciados. E nós precisamos saber que estão divorciados, estão fora daquilo que o Senhor deseja para o casamento. O segundo tipo de divórcio é o divórcio íntimo. O casal tem saúde? Tem saúde sexual ainda? E simplesmente não se relacionam mais. Dormem em camas separadas, em quartos separados, ou às vezes não, dormem na mesma cama. Só que diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, cada um vira para o seu lado e vão dormir. Isso é divórcio, estão divorciados. Porque o casamento não é só morar junto. Tem as obrigações do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. E entre essas obrigações, as obrigações sexuais. Irmãos, como eu falei, são coisas gerais. Eu não estou falando de casos que por problemas de saúde o casal não possa mais se relacionar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos casais que podem se relacionar. Ou então que tem algum problema temporário de saúde, mas pode fazer um tratamento, etc., tanto homem como mulher, e voltar a se relacionar. Tratamos disso já anteriormente. No versículo 5 do capítulo 7. Não vos priveis não vos priveis um ao outro. Está falando do que aqui? Sexo. Relacionamento sexual. Salvo, talvez, por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E tem outro tipo de divórcio também, que é emocional. O marido ou a mulher estão presentes,
eles se relacionam sexualmente, mas não há mais envolvimento emocional nenhum. Não há cumplicidade emocional nenhuma. Estão juntos, por uma série de razões, se relacionam sexualmente por causa da natureza, por causa dos instintos, mas é só isso. Não há companheirismo, não há carinho, não há afeto, não há amor, não há cumplicidade. A mulher é igual aquela mulher lá de Provérbios, rixosa. Só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. O marido parece mais um cavalo do que um homem. Só com gritaria, só com brutalidade. Não enxerga as necessidades emocionais da mulher. A mulher, muitas vezes, não tem sensibilidade para entender as lutas que o homem passa na rua. E chega à noite, derrama um caminhão de coisas em cima dele. Percebe? Então, muitas vezes, nós estamos divorciados e nem nós sabemos que nós estamos divorciados. Moramos na mesma casa. Mas não há mais relacionamento sexual. Ou há, mas não há envolvimento emocional. Não há carinho, não há respeito. Isso, diante de Deus, também é divórcio. Estão separados. Se vier a separar, não se case novamente. Houve infidelidade, que é uma das exceções que permite a separação. Não perdoou, se tornou intolerável o relacionamento. Se bem que a regra é o perdão, a regra é continuar o casamento. Mas a regra é, não se case novamente. O cônjuge não se converteu, o outro se converteu, e aquele que não se converteu não quer mais, se separe, mas a regra é, se vier a separar, não se case novamente. Essa é a regra. Se um dos cônjuges for incrédulo e concordar em permanecer casado, não deve separar-se. E o cônjuge crente santifica o outro cônjuge, bem como aos filhos. Como nós já explicamos. E Deus nos chamou para a paz. Não nos chamou para que a nossa casa fosse uma guerra, um campo de batalha, em que o cônjuge seja o nosso inimigo íntimo. Não vai para isso. Chamou para a harmonia, para a paz, para que a família fosse a representação do que é a família de Deus. Do que é aquilo que Deus planejou para o homem, para a mulher e para os filhos. Deus nos chamou para a paz. Em Efésios 5, versículo 22 e 23, Paulo escreve assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então por que a regra, irmãos, é que não haja divórcio? Porque a família, o relacionamento entre marido e mulher, entre mulher e marido, é uma representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. A família representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Há divórcio entre Cristo e a igreja? Não. Não há divórcio entre Cristo e a igreja. É um relacionamento firmado numa aliança eterna.
Aliança. Existe uma aliança entre Cristo e a igreja. Por isso que quando o marido e a mulher se unem, eles trocam o quê? Aliança. Simbolizando essa aliança que há entre Cristo. Agora, se dependesse da igreja, essa separação já teria ocorrido há muito tempo. Mas é Cristo que sustenta. Porque essa é uma aliança incondicional. Percebe? Então, o nosso relacionamento também com o cônjuge deve ser baseado nisso, nesse amor incondicional. Não de troca. Eu vou fazer para ele só se ele fizer para mim. Então, por isso que quando estiver em nós, não deve haver divórcio. Nós devemos nos esforçar e nos empenhar e nos derramarmos diante de Deus para que o nosso casamento seja conforme a palavra de Deus e que Ele seja glorificado nos nossos casamentos. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o coração, a situação, o casamento de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Pode ser que haja pessoas que estão divorciadas, mas simplesmente moram juntas. Há pessoas que já se divorciaram, já estão no segundo ou terceiro casamento. Tantas situações, Senhor. Mas a Sua palavra diz que a Tua palavra ela não traz peso, mas ela traz arrependimento, ela traz tristeza, Senhor, para a salvação. Por isso nós pedimos que o Senhor possa trabalhar no coração de cada pessoa, Senhor. Que através da Sua palavra, Senhor, relacionamentos sejam restaurados. Que casamentos sejam restaurados. Que se há possibilidade de os divórcios serem cancelados, que eles possam ser cancelados. Se há casais que estão vivendo juntos, mas não há relacionamento íntimo entre eles, Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração dessas pessoas e esses casamentos possam ser resgatados, Senhor. Se há casais que vivem em guerra, que o Senhor possa trazer harmonia, Senhor. Que nós possamos nos espelhar no Seu relacionamento com a igreja, em que o Senhor entregou a Sua vida para apresentar a igreja santa, perfeita, pura, limpa, diante do Senhor. Pedimos essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba em seu celular todas as pregações em áudio solicitando em nosso WhatsApp 944903705.